Olá, turma. Essa aqui é uma aula um pouquinho mais rápida do que a anterior sobre pálpebra, né? A gente vai conversar sobre alguns conceitos básicos, né, e anatomia de aparelho lacrimal. Então, inicialmente aqui a gente traz algumas informações bem interessantes. Bom, primeiro que o sistema do aparelho lacrimal ele é composto, né, de um sistema de secreção, aí composto pela glândula lacrimal principal, que ela está situada ali na região orbital temporal superior, uma região mais anterior. É importante a gente falar que ela tem uma porção orbital e uma porção palpebral, né? Que seus ductos estão ali, ó. Então são duas porções, tá? Ela é a principal responsável pela produção lacrimal, tá certo, gente? Existem glândulas lacrimais aí, acessórios, mas que produzem uma quantidade muito pequena, tá? E além do sistema de secreção, existe o sistema de drenagem, né? E aí a gente começa aqui pelos pontos lacrimais, tem o ponto lacrimal inferior, o ponto lacrimal superior, partem aí para os canalículos, tá certo? O canalículo superior, o canalículo inferior, que se juntam e formam o canalículo comum. Daí vai para o saco lacrimal e lá por dentro, lá do osso maxilar, a gente tem o ducto nasolacrimal que vai sair lá dentro do nariz do paciente, tá? Então essa aqui é a anatomia básica mesmo do aparelho lacrimal, sistema secreção, sistema de drenagem. Como é que vai funcionar aí esse sistema, né? Então, o paciente, né, ele tem, no momento em que a lágrima ela é produzida e está ali na superfície do globo ocular, a gente tem aqui os pontos lacrimais abertos, né? E preparados para que essa lágrima, o excesso de lágrima, ele drene por aqui. Tá? Então, quando você fecha o olho, né, provocado ali pela ação do músculo orbicular, o que é que vai acontecer? Vai provocar uma pressão negativa nesse ponto, fazendo com que haja uma aspiração da lágrima. Então, a lágrima que está ali na superfície, ela vai entrar por aqui, vai lá para o saco lacrimal, e quando você abre o olho novamente, o que acontece? Relaxa, existe aqui uma pressão positiva, e aí a lágrima que veio para o saco lacrimal ela é empurrada pelo ducto nasolacrimal, e aí lá começa novamente o ciclo, né? Então, os pontos lacrimais eles ficam ali pérvios para que haja a entrada, né? E o que está aqui dentro desce. Aí vamos perguntar, por que, que essa pressão positiva gerada aqui ela empurra para cá e não volta? Porque existem válvulas aqui nos canalículos que impedem o refluxo. Tá certo, pessoal? Então, isso aí é o mecanismo básico. E é interessante a gente até aproveitar esse momento e lembrar, quando a gente falou lá na aula de anatomia palpebral, o músculo orbicular ele é inervado pelo músculo ou pelo nervo facial, sétimo nervo, tá certo? Então, o que acontece quando o paciente tem uma paralisia facial? Uma falha na bomba lacrimal. Isso aqui nada mais é do que uma bomba lacrimal, né? Um sistema de bomba. Então, você abre o olho, quando você comprime, existe contração do orbicular, né? O saco lacrimal ele enche, e aí quando você abre o olho que relaxa esse orbicular, faz uma pressão positiva aqui e desce. Então, esse sistema de bomba lacrimal, ele vai deixar de funcionar. Então, qual queixo o paciente vai ter? Lacrimejamento, tá certo? Então, lacrimejamento aí é uma queixa importantíssima nesses casos. Quais são as causas, né? A gente já acabou falando uma aqui, né? Mas as causas de lacrimejamento, você tem a hipersecreção, que pode ser pelo olho seco, aí já que a gente chama de lacrimejamento paradoxal, justamente porque o olho está seco, mas existe um estímulo por produção de lágrimas, justamente por conta da doença. Processos inflamatórios acabam provocando uma secreção maior, né, de lágrimas. E por defeito de drenagem, né? Aí você já tem um mau posicionamento dos pontos lacrimais, né? Uma obstrução do sistema de drenagem ou uma falência da bomba que eu citei aqui como exemplo, né? A paralisia do sétimo nervo. Então, quando a gente fala aqui especificamente do mau posicionamento dos pontos lacrimais, aí a gente lembra do ectrópio, tá vendo, gente? Então, um ectrópio, muitas vezes o ectrópio é da pálpebra por inteira, mas às vezes o ectrópio é só do ponto lacrimal, só essa região mais medial aqui que vira. E aí, se o ponto lacrimal ele está invertido,
a gente chama, né, de equitrópio, né, do ponto lacrimal. Na hora que você pisca o olho, o paciente pisca o olho, você não consegue fazer com que a lágrima entre aqui, porque ele está invertido. Então, o mau posicionamento dos pontos é uma causa de lacrimejamento, porque se não drena, o excesso de lágrima ele fica aqui no olho e acaba escorrendo, certo? Outra causa aí, vamos lá, obstrução do sistema de drenagem. Então, é um ponto lacrimal que tem uma obstrução, que pode ser provocado por uma doença crônica, né, uma inflamação crônica aí nas margens palpebrais. A gente citou aí a blefarite crônica como uma causa de triquíase, né, mas pode provocar também estenose de pontos lacrimais. Pacientes que são submetidos à quimioterapia também tem uma ação que faz estenose aqui dos pontos. Então, o fechamento, né, mecânico, né, por estenose mesmo dos pontos lacrimal é uma causa de lacrimejamento. Existe também uma obstrução, né, mais baixa, que a gente chama que é da porção mais baixa do sistema de drenagem, ou seja, do saco lacrimal para baixo, e que provocam aí o que a gente chama de dacriocistite, ou seja, uma inflamação do saco lacrimal. Então a lágrima ela começa a acumular no saco lacrimal, ela não tem por onde drenar, o paciente vai ter lacrimejamento e às vezes acontece uma inflamação, né, ou até uma infecção mesmo. Né? Aqui já é uma paciente com dacriocistite aguda, né? Então já tem uma formação aqui de secreção, já está com a cara de abscesso. Né? O tratamento é cirúrgico, gente, tanto no caso de estenose de ponto lacrimal, como no caso das dacriocistites. Tá? Então repare que aqui é a topografia do saco lacrimal, como a gente viu. Né? Então a queixa do paciente é essa aí. Lacrimejamento, já há um bom tempo, e às vezes isso aqui enche um pouco, some. Quando ele aperta essa região na fase crônica, né, que não tem aqui esse processo inflamatório, ele nota que sai mais secreção ali pelo olho, porque acaba acontecendo um refluxo, que você aperta o saco lacrimal. Tá? E nas fases agudas acontece isso aqui. Tá? É o que a gente chama de dacriocistite aguda. O tratamento é cirúrgico. Aí quando a gente fala aqui da obstrução congênita, né, por isso tem a imagem dessa criança, é interessante a gente falar para vocês porque é comum às vezes aparecerem nos prontos socorros mães que levam crianças muito pequenas, né, com meses de vida, com uma queixa de secreção no olho, ou então porque está lacrimejando. E aí você vai ver como é que você vai diferenciar uma conjuntivite, por exemplo, que também causa lacrimejamento, de uma obstrução congênita da via lacrimal, né? Que geralmente a obstrução congênita ela é provocada por uma membraninha que fica lá na saída do ducto nasolacrimal, que a gente chama de válvula de Hasner, né? Então faz uma membrana ali que geralmente a tendência ela sair completamente, espontaneamente até o 8º mês de vida intrauterina, mas às vezes a criança nasce e ainda tem aquela membraninha, tá? Então, qual é a queixa? Olho molhado, tá? Então, quando você pega o paciente lá, ele vai estar assim, ó, o olho calmo, ou seja, um olho sem hiperemia. Repare, o olho não está vermelho, mas está molhado, tá certo, gente? Conjuntivite dá olho vermelho. A obstrução congênita não dá olho vermelho, tá certo, pessoal? Então, isso é importante. É olho calmo e molhado. Basicamente isso. Coloca uma lanterninha ali na frente, observa a criança, vê, ó, geralmente é unilateral, mas pode ser bilateral também, tá bom, gente? O olho está branquinho, ó, e está molhado. Tá? Isso é uma apresentação bem clássica da obstrução congênita. É evidente que podem ter casos com alguma secreção, já quando produz a dacriocistite também, então, como aquela imagem anterior, então às vezes tem um abaulamento nessa região também, ou até começa a sair secreção, porque assim, você começa a acumular lágrima, né? Aquelas impurezas que estão ali externas, que acabam drenando por aqui, acumula no saco lacrimal e fica juntando ali. Quando você aperta essa região, ou às vezes até não, ele drena um pouquinho de secreção amarelada e às vezes pode confundir um pouco, mas o olho vai estar sempre calmo, tá certo, gente? Muitas vezes o cílio vai estar um pouquinho colado também, por conta dessa lágrima um pouco mais espessa, tá? Então, nesses casos, o que é que vocês vão fazer? Encaminhar para o oftalmologista para fazer o tratamento adequado, que aí vai variar, tá? Vai variar desde uma orientação de massagens aqui na região do saco lacrimal, sondagem, né, intubação de via lacrimal, até uma dacrioscistorrinostomia, que é uma cirurgia mais complexa um pouquinho, tá bom, gente? Mas aí pode encaminhar para o oftalmo avaliar, mas acalma a mãe, né, e leva. Até 1 ano de idade, gente, mais de 90% desses casos resolvem espontaneamente sem precisar de nenhum procedimento, tá?
Então, daí a importância também de acalmar a mãe e fazer uma avaliação oftalmológica. E aqui, para a gente concluir, né, a falência da bomba lacrimal, a gente citou um pouquinho lá quando estava falando sobre o funcionamento dessa bomba, é a paralisia facial. Então, reparem, você tem uma paciente que tem desvio de comissura, né, você tem alteração das rugas de expressão na face, tem um ectrópio, que a gente já viu lá, ectrópio paralítico, né, a eversão do ponto lacrimal, né, também está associada aí, e o próprio músculo orbicular, ele não funciona, porque ele é inervado pelo nervo facial. Então, aquela compressão que ele tem que fazer para com que o saco lacrimal puxe a lágrima e depois jogue para o ducto lacrimal, não vai existir, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de falência da bomba lacrimal. Então, pessoal, isso aí foi o que a gente tinha para conversar um pouquinho sobre aparelho lacrimal, tá? E a gente se encontra aí na próxima aula. Forte abraço a todos.